Glauber Braga, um dos mediadores dessa mesa de debates, para que ele, inclusive, depois de suas palavras, possa também convocar outras instituições que estão presentes para participar dessa mesa conosco. Lembrando que aqueles que nos assistem podem participar enviando suas perguntas através do E-Democracia. Deputado Garotinho, presidente dessa comissão, deputada Luísa Erundina, a todos os representantes das instituições que estão aqui presentes, deputado Costa Ferreira, eu queria fazer algumas reflexões relacionadas à minha percepção de um parlamentar que na legislatura anterior teve a oportunidade de ter como primeira comissão a trabalhar a Comissão de Legislação Participativa. E aí eu queria partir de algumas falas aqui também para ter oportunidade de procurar fazer um diagnóstico. A partir daquilo que vocês trouxeram para nós, da fala da deputada Erundina, do presidente deputado Garotinho, a gente parte do pressuposto que a gente vive hoje no nosso país, numa sociedade em que a gente tem uma baixa participação ainda popular na tomada das decisões de natureza pública. Aí eu queria partir de um outro pressuposto, que a gente tem uma cultura ainda muito incipiente no que diz respeito à utilização dos instrumentos de participação direta, de democracia participativa. E aí eu queria ousar para dizer que o sistema representativo, eu falo isso como uma percepção própria, do jeito que a gente tem, sem uma modificação profunda, se a gente não tiver oportunidade de utilizar instrumentos de participação, de democracia direta, de forma cada vez mais robusta, o nosso sistema representativo está falido do ponto de vista político. A gente teve a oportunidade aqui de ouvir o representante da Associação dos Juízes Federais, dos Magistrados Federais, que falou dos altos índices de abstenção das últimas eleições. E aí vem um recado claro, ou seja, tem uma reprovação da política. E aí eu queria fazer uma pergunta também, né? Se a gente parte do pressuposto que esse é um diagnóstico verdadeiro, o porquê da baixa participação política, o porquê da pouca utilização dos instrumentos de democracia de participação direta. E aí, deputada Erundina, teve uma percepção que eu só consegui ter depois que eu cheguei nessa casa. Eu vou falar de outras, mas essa para mim é uma percepção recente. E aí eu queria aqui dividir com vocês, que é a percepção de que existe sim também um movimento bastante organizado, principalmente daqueles que concentram muito poder. E aí a gente pode falar aqui de concentração de poder, seja de comunicação, seja poder político, poder econômico, para que a participação seja baixa. Ou seja, existe um movimento constante de diminuição da política. E nesse movimento que existe de diminuição da política, o antídoto que normalmente é colocado como a forma de fazer com que as coisas melhorem é diminuir a política, ou seja, diminuir o espaço da política na tomada das decisões importantes. E aí um instrumento como esse, dessa comissão, vem para dizer não, olha, nós acreditamos também que a política precisa melhorar, mas a política se melhora com mais política e não com menos política, com mais participação e não com menos participação e engajamento. Essas forças conscientes que concentram muito poder, eu não tenho dúvida que fazem um esforço permanente pela diminuição da participação. E aí a gente pode ter aqui alguns exemplos claros nos projetos que estão tramitando e que semanalmente determinados interesses se colocam de uma forma bastante precisa. Eu fui relator de uma comissão de um projeto de lei que tratava das rádios comunitárias. E eu fiquei impressionado com quão organizado foi o movimento de tentativa de modificação do meu relatório, com ligações que eu recebia de todos os lados e de todas as partes. Então essa percepção eu tive a oportunidade de ter depois que eu
que eu iniciei o exercício do mandato de deputado federal. Mas eu acho que tem um outro motivo também que eu não queria deixar de colocar para essa pouca participação, para essa pouca utilização dos instrumentos de participação direta, que é a pouca sensibilidade também, para a gente também fazer aqui um meia-culpa, daqueles que são eleitos para os cargos no que diz respeito à democracia representativa. Aqui a gente tem vários exemplos colocados, né? O deputado Garotinho colocou, e normalmente, que não foi o caso, mas normalmente, a Comissão de Legislação Participativa, no número de pedidas para a presidência, é a última das 20 comissões permanentes da Casa. A Comissão de Legislação Participativa deixou de ter a possibilidade de fazer indicação de emendas parlamentares, ou seja, que teoricamente seriam aquelas mais importantes, que vêm da sociedade civil organizada para determinar o que vai ser colocado no orçamento. Essa pouca sensibilidade, eu acho que a gente desconstrói também com política, com organização, com pressão positiva, para que essa sensibilidade possa ser uma realidade. E aí eu coloco aqui um terceiro ponto, que eu acho que interfere diretamente em todos, mas principalmente no segundo. Se você tem uma representação que é pouco sensível aos instrumentos de participação direta, essa modificação só vai ser feita se essa força social que ainda que tem um grande potencial, mas que ainda não está sendo exercida plenamente, passa a ser exercida como mecanismo de pressão sobre quem está representando, seja no mandato de deputado federal, no deputado estadual, no mandato de vereador, nos mandatos daqueles que estão exercendo os mais diversos cargos no país. Ou seja, aí eu acho que é uma via de mão dupla. A partir do momento que a gente cria um mecanismo como esse, a gente está dando um sinal de que a participação ela é fundamental. Mas a partir do momento também que a sociedade passa a cobrar mais instrumentos de participação como esse, eu não tenho dúvida que a gente consegue avançar. E aí, para finalizar, depois tem aqui algumas perguntas que já chegaram, para a gente não ficar só no diagnóstico, mas também partindo do pressuposto que a gente tem que fazer aqui um indicativo de caminhos. O que fazer numa situação como essa de baixa participação? A primeira coisa que eu acho que é relevante é prestigiar os instrumentos já existentes. Se tem comissão de legislação participativa, é que a gente possa ter todo o esforço possível para que esse instrumento tenha cada vez mais prestígio popular, porque com mais prestígio popular, a gente vai ter também mais prestígio entre os representantes. No ano passado, teve início na Câmara dos Deputados um projeto e um processo que eu achei muito interessante, inclusive o relator do orçamento naquele ano foi o deputado Chinaglia, que foram as emendas populares para os municípios de até 50 mil habitantes. Eu sou um parlamentar da base do governo, o PSB é um dos partidos que compõem a base do governo, mas é muito importante que a gente faça pressão positiva sobre o governo, de que além das emendas individuais, mais importante do que elas, é a execução das emendas populares que foram discutidas em milhares de municípios brasileiros. Porque aí a gente vai estar dando uma contribuição objetiva para que os instrumentos de participação que já existem possam estar sendo bem executados. Vou dar um outro exemplo. A gente tem que relatar medida provisória o tempo todo. Não tem jeito. Ou seja, é da regra do jogo, as medidas provisórias vêm e passam pelas relatorias dos parlamentares. Mas cada parlamentar relator pode incluir numa medida provisória algum instrumento de participação popular. Veio para cá a medida provisória que criou a regra de destinação de recursos para as comunidades atingidas por tragédias, quando o MEC transfere recursos para a reconstrução das escolas. E ali foi colocado um dispositivo simples. No momento em que você disponibiliza o recurso, tem que ser feita uma audiência pública com a comunidade daquela escola que está sendo reconstruída, para que eles possam participar do processo de reconstrução, pelo menos para saber o que está sendo feito e a verba que foi disponibilizada. Então, fortalecer esses instrumentos existentes e ampliar, eu acho que é o caminho para que a gente possa ter com segurança a oportunidade
de fazer com que instrumentos como esse, que foram iniciados de forma heróica aqui pela atuação da deputada Luísa Erundina e de outros parlamentares e de outras organizações, como as de vocês que estão aqui participando, possam fazer com que a gente mude a cara da democracia no Brasil, mas mude a cara com mais política, com participação direta, com instrumentos de participação popular. Queria agradecer a cada um e a cada uma e me colocar também à disposição para responder a todas as perguntas. Vou tomar a liberdade, presidente. Chegaram aqui algumas perguntas. Vontade. O Ezequiel Fábio faz uma pergunta de quantas sugestões de cidadão já foram transformadas em lei. Já foi respondida. 3. Pelo presidente. Chegou aqui também a pergunta do Ezequiel. O Ezequiel pergunta o seguinte: por que decidiu-se que apenas as organizações da sociedade civil podem apresentar projetos à CLP, porque são impedidos projetos individuais? Eu não estava aqui como deputado no momento da gestação da comissão, mas eu imagino, né, que de antemão um dos objetivos da comissão é exatamente favorecer o processo de organização e não das iniciativas que possam se estabelecer, que podem ser legítimas, as iniciativas individuais, mas que o primeiro movimento seja de que você, que tem uma iniciativa individual, consiga trazer mais pessoas para que essa deputado Glauber, iniciativa seja apresentada de forma coletiva. Na medida em que a Câmara termina o processo agora de mudança do seu sistema de certificação de assinatura e vai aceitar a assinatura digital, então nós vamos ter muito mais facilidade de coletar assinaturas para esses projetos de iniciativa popular individual, que não vem por instituição, como foi o caso da lei da ficha limpa. Você coletar 1 milhão de assinaturas uma a uma é complicado, mas pela internet você consegue. E a Câmara está agora terminando o processo de certificação. Então isso vai agilizar bastante. Eu acredito que isso vai facilitar bastante. O Emerson Dalto faz aqui uma pergunta que a maioria do país está trabalhando nesse momento. Como se quer que a nossa população economicamente ativa participe do legislativo? Aí eu só queria, o Emerson, primeiro dizer que o processo de participação, de democracia direta, eu acredito que não necessariamente ele tem que estar só no legislativo. Inclusive no local de trabalho, em todo lugar que você está, em qualquer momento da sua vida, você pode ampliar a cultura de participação e de instrumentos de participação direta e de organização. Agora, em relação ao legislativo, é claro que todos têm a oportunidade, a gente não quer aqui dizer e desmerecer o trabalho daqueles que de noite estão tendo a oportunidade de produzir os bens e as riquezas para o país. Agora, o processo de participação, ele pode se dar em vários momentos, inclusive tendo a oportunidade de intervir no legislativo em momentos diferentes, ou seja, você tem a oportunidade de influenciar na organização, no sindicato de trabalhadores, onde você tem a oportunidade de trabalhar, e esse sindicato de trabalhadores, com a tua participação, vai estar influenciando no legislativo, ou seja, isso é um movimento que se estabelece em todos os ambientes, e não única e exclusivamente presencialmente nas sessões que vão estar ocorrendo aqui na Câmara dos Deputados. E aí o Emerson dá também faz uma pergunta que eu vejo como uma sugestão. Por que não se utiliza mais os recursos computacionais para que o processo legislativo seja cada vez mais seguro e inviolável, com o uso dos certificados digitais, assinaturas digitais, que garantem a possibilidade de auditoria no sistema legislativo? Já falei demais, obrigado, agradecer a todos vocês.